Boa noite. Boa noite. Nos cumprimento com a graça e paz do Senhor. Amém. Aproveitando a oportunidade que você está em pé, abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Evangelho de Jesus, qual escreveu o evangelista médico Dr. Lucas, capítulo de número 7. Aleluia. Capítulo 7. Nós vamos ler verso de número 11 ao verso de número 16. Capítulo 7, verso 11. Quem encontrou diz glória a Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus diz: Dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Qual era o nome da cidade? Naim. E ia com ele os seus discípulos e também uma numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. Grande multidão da cidade estava em sua companhia. Vendo-a o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, parando os que conduziam, disse: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. Todos os jovens, diga após mim: Jovem. Só os jovens. Estou brincando. Se você está abaixo do 100, você ainda é jovem. E se você chegar nessa idade que você está lá em cima, você ainda vai fazer parte do grupo de louvor celestial. É um motivo a mais para você se achar mais jovem. Diga em alto e bom som toda a igreja: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. Agora olha para este jovem que está do seu lado e diga para ele: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Diga amém. Amém. Tome o seu assento, por gentileza. Preciso de toda a sua atenção dobrada e redobrada neste lugar. Não vou ser cansativo a ninguém. Prometo que meia-noite nós vamos acabar com o culto hoje. Então preste toda a sua atenção aqui, por favor, porque Deus tem algo para falar aqui conosco. Observe aqui, por gentileza. Nós acabamos de ler uma passagem que, na verdade, fala a respeito da ressurreição de o filho de uma viúva. Bem é verdade que milagre semelhante a este
em que Jesus devolve a vida ao morto, a Bíblia narra apenas 3 em que Jesus realizou. Deixa eu fazer com que você entenda. Entre os 3 estão daquela moça por nome de Talita Cumi. Quando ela estava morta, Jesus ficou sabendo e foi ao encontro daquela moça e disse para ela: Talita Cumi, eu te ordeno, levanta-te. A Bíblia diz que aquela que estava morta se colocou em pé e passou a falar. Um outro milagre parecido como este é o do seu grande amigo por nome de Lázaro. Você se lembra que Marta e Maria enviou alguns dos seus amigos para ir ao encontro de Jesus, dizendo para ele: mestre, o nosso irmão está enfermo à beira da morte. Jesus manda os mensageiros voltando, e na mensagem que ele enviou foi essa: esta enfermidade não é para a morte, mas é para o Filho do Homem ser glorificado. Após o 4º dia que Lázaro estava morto, quem é que aparece no cenário da história? Jesus. Marta e Maria foram ao encontro de Jesus e disseram para ele: já faz 4 dias que ele morreu. Jesus responde para elas dizendo: se vocês crerem, irão ver a glória de Deus. Jesus foi até o local onde Lázaro estava sepultado e decretou dizendo: Lázaro, saia para fora. Lázaro saiu todo atado para o lado de fora daquele sepulcro, e o nome de Deus foi glorificado. Agora, falar sobre este milagre aqui é falar também sobre o destino de Jesus. Quem está entendendo diz glória a Deus. Falar sobre este milagre aqui é falar sobre o destino de Jesus. Observe, Jesus estava numa cidade por nome de Cafarnaum, no capítulo 7, no verso 1. Observe o que estava acontecendo. Jesus estava ensinando, levando as boas novas, e tinha concluído de pregar o seu sermão na cidade de Cafarnaum, quando um centurião, um oficial romano, ouviu falar a respeito de Jesus e enviou a alguns dos seus servos, indo ao encontro de Jesus, rogando para que Jesus viesse ter com ele dentro da sua casa. Quando os amigos daquele centurião foram ao encontro de Jesus e rogaram para que Jesus viesse ter com ele na sua casa, os discípulos logo falaram para ele: mestre, este homem é amigo do nosso povo. Olha só, um fato inédito estava acontecendo. Um cidadão romano sendo amigo de um cidadão judeu. E ainda por cima, edificando para eles sinagogas. As respostas dos discípulos para
com o mestre foi essa: ele é amigo do nosso povo, e ele mesmo edificou para nós sinagogas. Este homem é digno de que o Senhor vai ter com ele lá dentro de sua casa. Jesus se retira e com ele estava uma grande multidão. Olha para mim aqui, por favor. Uma multidão que seguia Jesus em outras épocas era de nada mais, nada menos, entre 6 a 12 mil pessoas, segundo o historiador aos Hebreus por nome de Flávio José. Imagina 12 mil pessoas seguindo um homem e indo até a casa de um oficial romano só para ver o que Jesus estava para realizar. Quando Jesus chega próximo da casa deste centurião, ele enviou novamente alguns dos seus amigos e foi até o encontro de Jesus e disse para ele: mestre, eu sou um homem sujeito a muitas autoridades. Olha para mim. Ele tinha nada mais, nada menos do que 100 pessoas subordinadas a ele mesmo. Ele usou a autoridade que ele tinha e delegou a Jesus dizendo: mestre, eu sou um homem sujeito a muitas autoridades. Eu digo para os meus servos: vão, e todos eles me obedecem. Voltem, e eles me ouvem. Eu peço para ti que somente uma palavra que o Senhor falar, o meu servo, ele já está curado. Quando Jesus ouviu estas palavras saindo da boca deste homem, a Bíblia diz que Jesus se admira. Você vai encontrar nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Jesus se admirando apenas 2 vezes. A primeira vez que ele se admira é no Evangelho de Marcos, capítulo 6, e verso de número 6, quando ele não encontra fé alguma no povo. Quando Jesus olha para as atitudes deste homem, ele se admira e diz: voltem em paz, porque o teu servo já está curado. Você perdeu a oportunidade de dar glória a Deus. Eu vou dizer de novo. Jesus voltou para aqueles servos daquele homem e disse: voltem em paz para a sua casa, porque quando chegando lá, o meu milagre já aconteceu lá dentro. Sabe o que ele está dizendo para você aqui nesta noite, que está sentado e que está neste congresso de jovens? Ele está dizendo: descansa o teu coração, descansa a tua alma, porque quando terminar esta reunião aqui, e aquelas portas se fecharem, e você voltar para a sua casa, e as portas da sua casa se abrirem, o que você pediu para ele aqui, ele vai estar levando para você lá dentro.
Tem gente que não teve nem a coragem de levantar a mão, de abrir a boca e dar glória a Deus. Eu vou falar de novo para ver se você levanta a mão, abre a boca e dá glória a Deus aqui. Sabe o que Deus está dizendo para muita gente aqui nesta noite? É que quando terminar esta reunião, quando você sair de dentro desta casa e você voltar para a tua casa e pisar a planta dos seus pés lá dentro, o que você pediu para Jesus aqui, o milagre já aconteceu lá dentro da tua casa. Levanta a sua mão direita se você crê. Dá glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus terminou de dizer estas palavras, a Bíblia diz que ele voltou para os seus discípulos e disse assim: eu nunca encontrei uma tamanha fé em toda Israel, semelhante à fé deste homem. Você está entendendo? Quando Jesus terminou de realizar este milagre aqui, o que a Bíblia diz no capítulo 7, verso 11? Que ele se retira de Cafarnaum e vai até uma cidade por nome de não ouvir. Não ouvir. Ou seja, se você olhar dentro da geografia bíblica, de Naim para Cafarnaum, de Cafarnaum para Naim, equivalia a 3,5 km de distância. Se você contar subindo o monte, descendo o monte, equivalia a nada mais, nada menos do que um dia inteiro andando a pé. Imagina, 12 mil pessoas atrás, 12 discípulos do lado, e Jesus na frente deste povo, andando 3,5 km, e ele passa por um vilarejo árabe, e é este vilarejo por nome de Naim, porque o nome Naim quer dizer agradável, e para na porta daquela cidade. Quando ele parou na porta da entrada da cidade de Naim, o que a Bíblia diz? Uma outra multidão estava saindo da cidade. Uma multidão que estava com Jesus era chamada de multidão da alegria. Eles estavam eufóricos, alegres, pelo milagre que Jesus tinha acabado de realizar. Quando Jesus parou na porta,